Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, tá certo? Para a gente responder aí a questão número 22, tá bom? Vamos ver o que essa questão nos pede? Deixa eu pegar o laser, tá? Certo, vamos lá. Olha só, o artesão Miguel faz 10 esculturas em 3 dias, trabalhando 7 horas por dia. O também artesão Roberto faz o mesmo tipo e quantidade de esculturas em 2 dias, trabalhando 8 horas por dia. Nesse caso, os dois juntos, trabalhando 8 horas por dia, fabricariam 185 esculturas do mesmo tipo em. E aí a gente tem aqui as alternativas A, B, C ou D, tá certo? Em dias, né? O que a questão nos pede, né? Ela está querendo saber, pessoal, em quantos dias Roberto e Miguel, trabalhando juntos, vão conseguir fazer 185 esculturas. Pessoal, aí eu adianto a vocês que a gente vai precisar saber aí de um pouco de regra de três composta, tá certo? E é quando você faz a equivalência entre valores aí de grandezas diferentes, tá certo? Você está trabalhando aí com mais de uma grandeza. Em especial, quando você fala de regra de três composta, tá certo? Significa que você está trabalhando aí com três grandezas diferentes ou mais, tá certo? Aí o que acontece? Eu vou apresentar para vocês um pouco da teoria sobre a regra de três composta e aí a gente volta para resolver essa questão, beleza? Vamos lá? E aí, pessoal, eu trago para vocês aqui uma tabela já pronta, tá bom? Onde eu detalho aí uma situação que envolve uma pessoa em que faz um percurso em uma quantidade de dias, uma velocidade, tá certo, específica, tá certo? E viajando aí uma quantidade de horas por dia. O que acontece, pessoal? A regra de três composta, ela vai fazer uma equivalência entre valores de grandezas diferentes, tá certo? Em especial, quando a gente fala de grandezas, quando a gente fala de regra de três composta, a gente está envolvendo aí três ou mais grandezas, tá certo? Observe quais são as grandezas. Hora por dia, tá certo? Velocidade e também dias. Ou seja, essa pessoa ela consegue fazer aí esse percurso viajando 8 horas por dia, tá? A uma velocidade de 60 km por hora em 6 dias, tá? Ela leva 6 dias para fazer esse percurso a essa velocidade e viajando 8 horas por dia, tá certo? Aí o que acontece na regra de 3? A pessoa vai querer saber aí, e se eu aumento aqui a quantidade de horas que ela viaja por dia? E se eu aumento também a velocidade? Quantos dias essa pessoa vai levar para chegar para concluir o percurso, não é mesmo? Então, quando você está em algo desse tipo, significa que você está trabalhando aí com regra de três compostas, tá certo? Equiparando aí valores de grandezas diferentes, tá certo? Então, quando você estiver nesse caso, você vai montar uma tabelinha como essa, você vai separar as grandezas, tá certo? E vai separar também aí os valores que é dado na questão, tá certo? Aí a informação que a questão estiver nos pedindo, você vai colocar um X, certo? Uma letra em que vai representar o valor que você não sabe, tá certo? E então, quando você faz isso, você vai precisar fazer outra coisa, tá certo? Que é a seguinte: você vai precisar determinar em relação à coluna que está com a letrinha, que é o valor que a gente não sabe, nesse caso aqui é dias, você precisa determinar se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional às outras duas, tá certo? Observe agora aqui nesse exemplo. O que quer dizer inversamente e diretamente proporcional, né? Exatamente. Quando você aumenta a quantidade de uma dessas colunas, tá? De uma dessas grandezas, e se a outra grandeza também aumentar, então elas são diretamente proporcionais, tá certo? Se você aumentar aqui essa grandeza que está com a incógnita e a outra diminuir, então significa que ela é inversamente proporcional. Observe aqui, nesse caso, tá? Nesse problema. Se eu aumento aqui a quantidade de dias, significa aí, comparando com hora-dias, tá? Significa então que a quantidade de horas do dia aumentou viajando. Se aumentou os dias, significa que você viajou menos por dia, tá certo? Menos horas. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, e a velocidade, né? E a velocidade? Quando você aumenta a quantidade de dias que você viaja para concluir o percurso, significa que você andou a uma velocidade maior ou menor? Se você anda a uma velocidade maior, você não chega mais rápido, não é verdade?
Então, essas duas grandezas também são inversamente proporcionais. Por que isso, professor? Porque observe que organizando assim esses valores dessa maneira, você vai ficar com um tipo de razão entre esses valores, tá certo? É justamente isso que eu quero, tá certo? Você vai montar aí uma equação com esses valores, tá certo? Em que você vai isolar esse x e vai encontrar justamente o valor dele, tá certo? E aí, professor, onde entra o inversamente e o diretamente proporcional? Bom, é o seguinte, se essas grandezas, certo? Você comparou aqui a grandeza que está com a incógnita com a outra grandeza, tá? E se essa grandeza aqui ela é inversamente proporcional, você vai inverter na razão, tá certo? Quem estava embaixo vai para cima e quem estava em cima vai para baixo, tá certo? Na mesma coisa é com o caso aqui de hora a dia, já que também é inversamente proporcional. Professor, se fosse diretamente proporcional, se fosse diretamente proporcional, você deixaria dessa maneira como já está organizado aqui na tabela, tá certo? Observe aqui como ficou esse exemplo respondido, tá certo? Você vai colocar o sinal de igual, tá certo? Da equação, e de um lado você vai colocar a coluna em forma de razão que está aí com a incógnita, que é o x, tá certo? Ou seja, você vai isolar de um lado da equação apenas essa coluna, e nos outros lados você vai multiplicar essas duas razões, tá certo? Observe aí, olha, inverteu, o 9 estava embaixo e foi para cima, o 8 estava em cima e foi para baixo. Por quê? Porque dias é inversamente proporcional a horas por dia, tá? Nesse problema. Nesse mesmo caso, a velocidade também é inversamente, e por isso inverteu os valores. 60 foi para baixo e 80 foi para cima, tá certo? Aí você resolve essa equação, tá? Isola o x e você vai encontrar exatamente 4 dias. Essa pessoa leva 4 dias para concluir o percurso a essa velocidade e viajando essa quantidade de horas por dia. Conseguiram compreender? Massa, né, pessoal? Então a gente agora já sabe como fazer o exemplo que a questão pede, tá certo? Vamos voltar lá. Olha só, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que montar a tabelinha, na é verdade? Mas o que essa questão nos pede, né, pessoal? Ela pede aí para que a gente diga quantos dias Miguel e Roberto levam para conseguir fabricar 185 esculturas. Pessoal, nesse caso vai ser necessário que saibamos aí quantas esculturas Miguel consegue fazer em um dia, tá certo? Trabalhando 8 horas por dia, tá certo? E também saber quantas esculturas Roberto consegue fazer trabalhando 8 horas por dia, tá certo? Quando a gente souber dessas duas coisas, aí a gente pode multiplicar pela quantidade de dias dadas aqui nas alternativas. Se o valor chegar a 185, significa aí que é a resposta certa, tá certo? Vamos lá? Primeiro para Miguel. Observe, né? Você separou aqui as grandezas. E são quem? Esculturas, tá certo? Ou seja, Miguel faz 10 esculturas. Tá aqui, ó, tá certo? Em 3 dias. Quantos dias? 3. Trabalhando 7 horas por dia. Olha só, também tá aqui. Certo? Tudo bonitinho. E o que o enunciado nos pede, né? Neste caso, os dois trabalhando junto 8 horas por dia fabricariam quantas esculturas, né? Olha só, eu quero agora que Miguel trabalhe 8 horas por dia, tá certo? Tá? Durante um dia. Eu quero saber, então, quantas esculturas Miguel consegue fazer em um dia, tá certo? Esse é o raciocínio. Se eu souber quantas esculturas Miguel faz em um dia e Roberto também faz em um dia, basta que a gente multiplique a soma deles dois pelas quantidades de dias nas alternativas, tá? Observe, aí você monta essa tabela e você vai conseguir determinar o valor de x, não é mesmo? Mas para isso a gente precisa fazer primeiro o quê? Determinar se a coluna, tá certo? Da grandeza que está aqui com a incógnita, ela é inversamente ou diretamente proporcional às outras. Observe, se você aumentar, significa que você aumentou mais dias trabalhando? Sim. Então, elas são diretamente proporcional. Entendeu? Agora, se você aumenta a quantidade de esculturas, significa que você trabalhou mais horas por dia ou menos horas por dia? Mais horas por dia, né? Então, se você aumenta aqui e aumentou aqui, então significa que também são diretamente proporcionais. Certo? Show de bola. Olha só, aí você coloca a setinha indicando que são diretamente proporcionais, tá certo? Basta agora que você resolva, tá certo? O problema de Miguel, tá? Isole o x
tá certo? E você vai ver que Miguel consegue fazer aproximadamente 3,8 esculturas num dia, tá certo? Trabalhando 8 horas por dia, tá certo? O mesmo caso vai ser para Roberto. Observe, estamos trabalhando com as mesmas grandezas, tá certo? Esculturas, dias e horas. O enunciado nos disse o quê? Que Roberto faz o mesmo tipo e quantidade de esculturas, ou seja, 10, né? Em 2 dias, tá aqui, tá certo? E trabalhando 8 horas por dia, também tá aqui, tá certo? E aí a gente quer saber quantas esculturas Miguel faz trabalhando um dia, tá certo? Aí você identifica se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Já sabemos que são diretamente proporcionais, não é isso? Então a gente coloca as setinhas para cima, tá bom? E agora o que a gente faz, professor? Basta montar a equação isolando a coluna que tem a incógnita, que dessa vez chamei de y, tá certo? Já que é outro problema relacionado a Roberto, tá bom? Se você fizer isso, olha só, deixei a coluna aqui, tá certo? Igualei aqui as razões, tá certo? Multiplicando entre si. Observe que não inverteu aqui, porque são diretamente proporcionais, tá bom? Você vai isolar o y, tá? E vai encontrar que Roberto faz 5 esculturas trabalhando um dia, tá certo? 8 horas por dia. Compreendeu? Então, pessoal, basta que a gente faça a seguinte coisa. Tá? Olha só, se a gente somar o que Miguel consegue fazer durante um dia e Roberto consegue fazer durante um dia, certo? Basta que a gente multiplique pela quantidade de dias que dá na alternativa. Nesse primeiro caso, 18 dias. Se a gente multiplicar por 18, vai dar aproximadamente 158,4 aí esculturas. É o nosso resultado que a questão nos pede? Não, pessoal. Então a gente vai multiplica a próxima alternativa, que é 21. Olha só, se a gente multiplicar essa soma de Miguel mais Roberto por 21, vai dar igual a 184,8. Opa, pessoal, são quantas esculturas? 185, não é mesmo? Então, 184,8 é aproximadamente 185. Logo, a gente consegue concluir aí que é a nossa letra B, não é mesmo? Show de bola! Observaram isso? Como ficou muito simples? Certo, pessoal? Esse é um caso de regra de 3 composta. Daí a gente conseguiu resolver a questão, tá certo? Eu vou ficar por aqui, tá bom? E aguardo vocês aí nos próximos vídeos, tá certo?